Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Moisés Ferreira, do canal Projeto Quero Congregar com Jesus e também do canal Saia Dela Povo Meu, com Moisés Ferreira. Então, meus amados, graça e paz a todos, Igreja de Deus, igreja comprada com o sangue do Cordeiro, escolhida antes da fundação do mundo e selada com o Santo Espírito de Deus. Meus amados, que maravilha, né? Nós agora estamos vivendo a revelação, né? O clímax do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem sido refletido por meio de nossas obras, né? Que maravilha isso, né? Então, como vocês sabem, nós temos aí uma série, tá certo? Moisés Ferreira e os Adventistas do Sétimo Dia, tá certo? Lembrando que o objetivo dessa série não é falar mal dos meus irmãos adventistas do sétimo dia e companhia, né? Das outras denominações também, os irmãos das outras denominações, porque tem pessoas maravilhosas, meu amado, na Igreja Católica Romana, filhos de Deus, na Igreja Católica Romana, protestante, evangélica, neopentecostal e pentecostal, tá certo? E adventista do sétimo dia. Eu conheço muitos e muitos irmãos de Deus mesmo, tá certo? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então o objetivo aqui não é falar de pessoas, tá certo? A plataforma aqui é, é o argumento aqui é a palavra de Deus, é os ensinamentos do homem e os ensinamentos de Deus, tá certo? Aquilo que tange a palavra de Deus e aquilo que tange os argumentos e doutrinas humanas. Então, meus amados, hoje a gente vai estudar o estudo número 13, né? Verdade que a gente não vai estudar o estudo mesmo dos Adventistas do Sétimo Dia, o número 13, que é as leis, tá certo? As leis da Bíblia, né? Lembrando que os Adventistas do Sétimo Dia, né? Quando eles falam de leis, eles dizem que existem três leis, tá certo? Três leis na Bíblia, né? A moral, a cerimonial e a jurídica, né? Existe também a lei de saúde, né? Na verdade, quatro leis que é falado na Bíblia, tá certo? Deus é um Deus amoroso, bondoso, justo e misericordioso, e tudo que ele faz é amor. Então, ele no Monte Sinai, tá certo? Ele deu é interessante, né, que é dois montes, o Monte Sinai e o Monte Calvário. Nós fazemos parte do Monte Calvário, tá certo? De uma nova aliança, a aliança da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá certo? Então, meus amados, mas no Monte Sinai, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele deu a lei, né? Ele deu a lei dos 10 mandamentos em tábuas de pedras, tá certo? E essa lei foi colocada dentro da arca, essas tábuas de pedra foram colocadas dentro da arca, e também Deus inspirou Moisés a escrever o livro da lei. Esse livro da lei tinha 613 mandamentos, que esse livro, né, foi colocado ao lado da arca, tá certo? Provavelmente ele tenha sido escrito em um rolo e colocado ao lado da arca, em um compartimento dentro da arca, mas ao lado da arca, tá certo? Não dentro da arca propriamente dita, onde estava a lei dos 10 mandamentos. Então, dentro da arca, no geral, estava a lei dos 10 mandamentos, estava o livro da lei de Moisés ao lado dela, estava um vaso de gomer, né, que quando Deus foi cair o maná, Deus pediu para que pegasse um gomer e colocasse num jarro e colocasse dentro da arca, e a vara de Arão que floresceu, tá certo? Então Deus fez um pacto com o povo de Israel, tá certo? Dando as leis, tá certo? Tanto moral, como cerimonial, como jurídica, né? Como a lei de saúde, né? Questão de o que deve se comer e o que não se deve comer, tá certo? Onde deve se tocar, tá certo? A lei, embora a gente fale isso, lei moral, cerimonial, mas a lei de Moisés, quando diz lei de Moisés na Bíblia, é uma só, tá certo? Deus fez um pacto com o povo de Israel.
esse pacto ia pendurar, tá certo? Pendurou até o ano 70, que era a transição. Cristo morreu na cruz do Calvário, ele rasgou, aí o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, mostrando aí que todo aquele sistema da antiga aliança cerimonial, ele foi cancelado. É por isso que a lei, no sentido de lei moral, tá certo? No sentido de a lei, no geral, ela ainda continuou pendurando, tanto é que os judeus ainda continuaram levando o cordeiro para sacrificar no templo, tá certo? E a lei, no geral, ela ainda continuou até o ano 70, quando foi consumado todas as coisas, tá certo? Jesus disse que, João Batista disse, né, que a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Então, hoje nós não vivemos mais. O povo de Israel, eles tinham a lei da antiga aliança, né, como espelho, tá certo? Então, quando eles falhavam, eles olhavam para a lei, tá certo? Eles criam no Messias que havia de vir, aí que era simbolizado na morte de animais, de cordeiro, e eles olhavam para a lei e eles viam que tinham pecado diante de Deus, né? E aí eles pegavam um cordeirinho pela fé, derramavam o seu sangue, que era um símbolo do sangue de Cristo, que quando ele viesse morreria na cruz do Calvário, tá certo? Então esse era o evangelho em miniatura para o povo de Israel na questão do serviço do santuário, né? Então a lei era um espelho para o povo de Israel na antiga aliança. Na nova aliança não existe lei como espelho, tá certo? A lei não está mais como espelho como na antiga aliança, tá certo? Mas os adventistas do sétimo dia ainda continuam dizendo que hoje nós devemos aceitar Jesus e ainda ter a lei como espelho. Você vê, meu amado, que o evangelho que os adventistas do sétimo dia pregam é o mesmo evangelho que o povo de Israel tinha em mãos, tá entendendo? Eles hoje só não matam animais, derramam sangue de animais, mas o evangelho é o mesmo, tá certo? Embora eles digam, a salvação é pela graça, mas temos que ter a lei ainda como espelho, obedecer aos mandamentos, os 10 mandamentos. Não deve matar, não deve roubar, não deve furtar, não deve adulterar, tá entendendo? Na letra da lei. Então, quem está em Cristo hoje, meu amado, aí alguém pode dizer assim, então irmão Moisés, então hoje que quem está pela graça, no evangelho da graça, pode adulterar, matar, roubar, não é isso que eu estou dizendo, e muito menos isso que a Bíblia diz, pelo contrário, a Bíblia diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, mas a Bíblia não diz, meu amado, que quem está em Cristo é uma nova criatura e ainda deve ter a lei como espelho, isso aí é um acréscimo dos adventistas do sétimo dia, tá entendendo? Então, os estudos bíblicos dos adventistas do sétimo dia é criado de tal forma, feito de tal forma, para o clímax chegar em uma só questão, de você guardar a lei. Aí, inclusive, o sábado do quarto mandamento, que era a sombra das coisas que havia de vir. Sombra de Cristo, nosso descanso eterno, e sombra também do descanso na questão do paraíso. Então tudo isso se cumpriu e está se cumprindo na nossa vida quando nós descemos a sepultura e vamos para o paraíso, para o descanso eterno. Já estamos no descanso eterno em Cristo e não em um descanso de 24 horas como o povo de Israel vivia na sombra da antiga aliança. No tipo, né? Mas o antítipo já chegou, que é Cristo, justiça nossa, e também vem também em nossa vida quando descemos a sepultura, por causa que ainda estamos nesse corpo adâmico, tá certo? E aí recebemos um corpo transformado, glorificado e vamos para o paraíso. De imediato, nós não ficamos na sepultura esperando, como até a transição, o ano 70. Nós agora já partimos direto com o corpo glorificado para as mansões celestiais. Que maravilha, né, meus amados? Esse é o evangelho da graça, mas os adventistas do sétimo dia, com esse falso evangelho que eles pregam, que não é evangelho, meu amado. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo aos Gálatas, parece que estava escrevendo aos adventistas do sétimo dia. Ó Gálatas insensatos!
Ó adventistas insensatos, será que vocês não entendem que existe duas alianças? Aí ele fala de H, né? Que teve Ismael, tá certo? E que Deus, né? Depois de Ismael veio Isaac, né? Isaac era filho da promessa e não é Ismael, tá certo? Então isso aí era duas alianças. H era Monte Sinai, né? Ismael era Monte Sinai junto com H. E Isaac era filho da promessa, tá certo? Nós somos filhos da promessa, não o filho da escrava. A escrava, quem era o filho da escrava? Era Ismael, tá certo? Então, ou somos filhos da escrava da antiga aliança, ou nós somos filhos gerados, adotados, né? Filhos por adoção, filhos da promessa, tá certo? Então, dois evangelhos, meu amado. Então, Paulo deixa claro nisso aí, quando ele fala aos romanos, quando ele fala aos gálatas, quando ele fala nas epístolas que ele fala sobre esse assunto, ele deixa claro que nós estamos vivendo uma nova aliança que não é igual à antiga aliança. A antiga aliança ficou conhecida como concerto da carne. A nova aliança é o concerto do Espírito. Dois ministérios, o da carne e o do Espírito. Mas os adventistas do sétimo dia, meu amado, embora fale da graça, embora fale de Jesus, eles ainda estão no antigo concerto da carne. Tá certo? Na antiga aliança, eles só fizeram o quê? Um sincretismo religioso. Pegaram o paganismo e colocaram dentro da denominação, que Trindade e outras aberrações que tem hoje dentro da denominação adventista, até pastora hoje, né, tem dentro da denominação adventista sétimo dia, né? E pegaram também elementos da lei, né? Pegaram elementos do paganismo e da antiga aliança e fizeram um sincretismo religioso, como as outras denominações fizeram. Tá certo? Então, por isso que essa série é Moisés Ferreira e os Adventistas sétimo dia e companhia, porque é tudo farinha do mesmo saco, meu amado. Igreja Católica Romana, com seu novo Papa aí, que é a mãe das abominações da terra, né? É a grande Babilônia, e aí vai, né? Espiritualmente falando, tá certo? Trazendo espírito, um ensino espiritual da Bíblia, o povo entender que a denominação católica romana não é de Deus, não tem nada a ver com Deus, meu amado. As pessoas lá que estão lá enganadas, tem muitas pessoas de Deus lá enganadas, tá certo? Mas não, a denominação, a organização é paganismo puro, meu amado. O cristianismo católico romano, tá certo? É uma perversão do verdadeiro evangelho da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E não é muito diferente as suas filhas, né? As denominações Assembleia de Deus, Universal, Brasil para Cristo, Quadrangular, e todas essas denominações pentecostais e neopentecostais e Adventista sétimo dia hoje, que é praticamente o mesmo ensino. Tem como doutrina principal a doutrina da Trindade. Fizeram o ecumenismo, deram as mãos por meio dessa doutrina da Trindade. Aí cada um que ensine mais mentira e menos mentira, mas nada mais é do que uma mentira inteira, tá certo? Eles mesclaram verdade e mentira, né? Que nada mais é do que uma mentira inteira. Então, a ideia de que precisamos ainda guardar a lei, né? Moral, o que passou foi a cerimonial, a moral não. Tudo aquilo que tange a antiga aliança de lei, quando o assunto é lei, ela pendurou até o ano 70, quando houve a troca dos pactos, tá certo? Nós estamos vivendo no clímax da nova aliança, tá certo? Então, meu amado, o evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não tem nada a ver com aceitar Jesus como seu Salvador e cumprir a lei, e andar ainda debaixo da lei. Isso aí é coisa de adventista do sétimo dia. Tá entendendo? Eles querem acrescentar obras à lei, à fé, que eles acrescentem. Aí Paulo diz, ó Gálatas insensatos. Vocês começaram pela fé e agora vocês estão pela carne? Os Gálatas estavam acrescentando obras à lei, à fé. Aí Paulo diz, da graça decaíste. Isso é um outro evangelho.
Ele chega a dizer que é maldito aquele que vive um outro evangelho. Tá certo? Então, o evangelho que os adventistas do sétimo dia pregam, meu amado, é um evangelho amaldiçoado. Eu vou repetir, Moisés Ferreira vai repetir. O evangelho que é pregado pela organização adventista do sétimo dia é o evangelho amaldiçoado. Tá certo? É o anátema. Tá certo? A palavra anátema tem dois significados: separado para fins santos e separado para destruição. O evangelho que os adventistas do sétimo dia ensina, que a organização ensina, é o evangelho amaldiçoado, anátema, tá certo? Separado para destruição. Não é à toa que a própria profetisa da igreja do sétimo dia, Ellen Gold White, profetizou no livro Eventos Finais que a própria denominação seria atingida com as supostas pragas, né, que havia de cair entre os adventistas do sétimo dia. Por quê? Porque pega o contexto do Apocalipse, que já se cumpriu no ano 70, traz para o século 21, aí eles já criaram um problema e eles ficam criando mais problema ainda, meu amado, para eles mesmos. Eles mesmos abençoam e eles mesmos amaldiçoam eles mesmos. Então, meu amado, Moisés Ferreira mais uma vez repete, pela terceira vez, o evangelho que os adventistas do sétimo dia pregam, a organização adventista prega, e os irmãos dentro da igreja, como um papagaio, começam a repetir, é um evangelho amaldiçoado. Tá certo? É um outro evangelho, que não é outro, não existe outro evangelho. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então, quando os adventistas do sétimo dia bater na porta da sua casa, ou encontrar você pelo meio do caminho, eles vão tateando, vai filosofando para chegar a um objetivo, que é empurrar em você a lei da antiga aliança. Inclusive o sábado como dia de guarda. Entendendo? Tudo isso, meu amado, era a antiga aliança. Hoje estamos numa nova aliança, que não vivemos submisso, né, ou tendo uma lei como espelho. Isso é coisa de adventista do sétimo dia, tá bom? Então você que é adventista do sétimo dia, que está inscrito no meu canal, coloca aí seu comentário aí no rodapé, o que é que você acha das verdades bíblicas da palavra de Deus, tá certo? Leia capítulo 3, né, de 2 Coríntios, que você vai ver que Paulo deixa claro que a lei em tábua de pedra, ela perdeu a sua validade. Ela tinha tempo de duração, que era até primariamente a cruz, e na transição até o ano 70, tá certo? Ele chama Ministério da Morte, tá certo? A lei condenava, a lei foi dada para condenar, para mostrar o pecado. Aí Jesus vem a esta terra e ele, quando está pregando, né, o reino de Deus está próximo, ele diz, do pecado, porque não crê em mim. Ele disse que quando o Espírito Santo, que está hoje convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, meu amado, ele disse que o Espírito Santo convenceria como? Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do pecado, da justiça e do juízo. Do juízo, do pecado, porque não crê em mim. O povo não crê em Jesus verdadeiramente, meu amado. Porque se cresce, aceitava o evangelho da graça. Crer em Jesus, meu amado, ter fé verdadeira. A fé verdadeira não é essa fé aí não que o povo diz. Eu tenho fé em Deus, mas final de semana é cachaças e mais cachaça, drogas e mais drogas, né? Vive na carne e diz, eu creio em Jesus. Ou então, o Papa Francisco morreu, agora tem um novo Papa. Aí o povo fica se escondendo atrás de uma religião. Dão de religiosos. Por isso que Paulo disse, né? O povo nos últimos dias teria uma forma de piedade e negando o poder. Que poder é esse? O poder do Evangelho. O Evangelho que tem poder para transformar vidas, meu amado. Tá certo? Então, quem está em Cristo é uma nova criatura. Então, se você diz que está em Cristo e vive se drogando, né, em bebedice, meu amado, você não está em Cristo. Você nunca aceitou a Jesus como seu Salvador. Ser uma nova criatura é viver o Evangelho da graça, meu amado. É ser uma nova criatura.
Tá certo? Então as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Mas e o contexto bíblico de coisas antigas, né? Na verdade, primariamente, está se referindo à antiga aliança. Mas o povo ainda quer viver na antiga aliança. Ah, não deve comer isso, não deve beber aquilo, não deve fazer isso, tem que se vestir assim, tem que subir ao monte, tem que ter templo, tem que devolver dízimo e oferta, tem que fazer tudo isso que o sistema ortodoxo faz, religioso, denominacional faz, meu amado. Que é um outro evangelho. Esse cristianismo do século XXI, meu amado, é um outro evangelho. Não tem nada a ver com o que Cristo veio estabelecer, meu amado. Cristo não veio estabelecer uma denominação ou uma religião, pelo contrário. Quando ele chegou aqui na terra, os religiosos tinham colocado a tradição sobre a palavra do Senhor. Está entendendo? Violando a palavra do Senhor, a antiga aliança. Aí ele deixou claro, né, que por causa das tradições, os religiosos que pegaram, né, as diretrizes de Deus e fizeram uma religião, agora quando Cristo vem a essa terra, Cristo teve que lutar, né, contra os religiosos. Mesmo assim, hoje no século XXI, Moisés tem que estar o tempo todo falando para os religiosos denominacionais que eles estão vivendo um outro evangelho que não é outro, é algo inventado pelo homem. São doutrinas de homem, não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Tá certo, meu amado? Então que Deus possa lhe abençoar, meu amado, que você possa ler a Bíblia verdadeiramente. Por exemplo, a maior mentira dos séculos, eu sempre falo isso nos meus vídeos, para que fique bem claro, a maior mentira dos séculos é a ideia de que Jesus vai voltar literalmente, visivelmente e audivelmente, como os Adventistas do sétimo dia diz, né? Jesus mesmo vindo a esta terra com poder e grande glória. Só que as promessas da volta de Cristo já se cumpriram no ano 70, meu amado. Era pactual, era vinda em juízo. Jesus não prometeu vir a esta terra e ter ressurreição dos corpos. Ele prometeu ressurreição dos mortos. Está entendendo? Mas todo o cenário que fizeram de Jesus vindo e as pessoas com os corpos subindo nas alturas, né? Aí Paulo, quando ele está escrevendo aos 2 Tessalonicenses, né, capítulo 4, verso do 13 em diante, né? Mais ou menos isso, eu acho, né? Capítulo 4, verso 13, né? 2 Tessalonicenses. Aí ele deixa claro, né, lá, né? Que ele está se referindo, tá certo? Ao primeiro século, ao ano 70. Então, 2 anos antes do ano 70, o apóstolo Paulo foi degolado. Ele queria estar, ele disse, nós, os vivos que ficarmos, porque o apóstolo Paulo não sabia o dia ou a hora. Aí ele pensou que ia estar entre os vivos, né? Aí ele disse, e os vivos serão transformados, tá entendendo? Então, ele está se referindo ao primeiro século, ao ano 70. Hoje nós sabemos que é o ano 70, ele não sabia. Tá entendendo? Então tudo já se cumpriu, meu amado. Tudo já se cumpriu. Eis que eu faço novos céus e nova terra onde habitarão justiça. Esses novos céus e nova terra na liturgia ou no texto linguístico, tá certo? Bíblico, está se referindo à troca de pacto, meu amado. Era algo pactual. Quando o Senhor disse, eis que eu faço novos céus e nova terra onde habita a justiça, está dizendo que ele trocaria o antigo pacto e estabelecia o novo pacto. E não que ele viria literalmente ao mundo, né? Cosmo hoje. Não, meu amado. No original não é cosmo. Tá certo? É ecumene, mundo habitável da época. Tá certo? Então por isso que ele escolheu 70 e separou de 2 em 2. E ele ainda disse assim, ó. Parece que o povo lê a Bíblia e não entende, meu amado. É como o chefe da rainha de Gandara, né? O mordomo lá que estava lá com o Filipe, né? Lia o livro de Isaías e não entendia. Foi preciso Deus enviar Filipe para ensinar a ele de quem se tratava ali, Isaías 53. O povo lê a Bíblia hoje, meu amado, e não entende.
Aí o Moisés Ferreira precisa estar aqui o tempo todo, né? Levando a mensagem para que o povo entenda, tá certo? Que era algo pactual que já se cumpriu no ano 70. Nova aliança é nova aliança. Antiga aliança é antiga aliança. Era algo pactual, né? O que houve no ano 70 foi a troca dos pactos. Cristo veio em juízo, destruiu Jerusalém. E ele disse, todo olho verá. O evangelho foi pregado em todo o mundo da época ecumene, mundo habitável. O apóstolo Paulo no livro de Atos deixa claro que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. E Jesus tinha dito, né? E esse evangelho será pregado em todo o mundo ecumene da época, mundo habitável, e virá o fim. Fim de quê? Da nação de Israel como nação. Tá certo? E ele diz, todo olho verá, até aqueles que transpassaram no livro do Apocalipse, que o livro do Apocalipse foi escrito antes, um pouquinho antes do acontecimento do ano 70. Aí todo olho verá, até aqueles que transpassaram, né? Aí Jesus, quando pegou os 70 que enviou de 2 em 2, ele disse, olha, vocês não terminarão de percorrer as cidades de Jerusalém, sem que veja vindo nas nuvens do céu o Filho do Homem, com poder e grande glória. Ah, mas Jesus é mentiroso para os adventistas do sétimo dia e para as outras denominações que colocam a vinda de Jesus Cristo ainda para o século, para o nosso século 21 ou para o século que porventura vem aí na frente, né? Tá entendendo, meu amado? A Bíblia diz uma coisa, eles dizem outra. Aí é o Moisés que é o falso profeta. Eu estou de acordo com a Bíblia, com a lei e com os profetas. E a Bíblia diz, a lei e os profetas, se não falar dessa forma, jamais verão a alva. A alva é quem? Cristo. Tá certo? Jesus Cristo. Então você quer ver realmente Jesus Cristo, meu amado. Quando você estiver no paraíso e já ver em espírito ou perceber em espírito Cristo em vós a esperança da glória, então aceite o evangelho da graça, a palavra do Senhor. Tá bom, meu amado? Qualquer dúvida aí é só colocar aí no rodapé do vídeo e à medida do possível a gente vai respondendo, tá certo? Esse foi mais um estudo, né? Um grande abraço a todos, de Moisés Ferreira. Que Deus possa lhe abençoar cada vez mais, tá bom? Fui!